Eu tinha 200 milhões de reais na minha conta, mas mantive isso em segredo. Meus filhos me tratavam como um mendigo, enquanto mimavam meu antigo rival, o padrasto deles. Eles zombavam da minha vida humilde, sem saber da minha verdadeira força. E então, na audiência de falência deles, revelei a verdade sobre quem era o verdadeiro dono das casas deles. Esse momento chocou todo mundo, e as consequências foram inevitáveis. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Meu Deus, que lata velha! Lívia zombou ao descer do seu sedã elegante, olhando para o meu Fiat Palio 1998, com o mesmo nojo que reservava para um animal atropelado na estrada. A luz do entardecer captava os arranhões recentes na porta do passageiro, marcas de batalha do lote de carros usados onde eu o havia comprado naquela manhã. Carlos saiu do lado do motorista, balançando a cabeça. Você é mesmo um mendigo, pai. Nosso padrasto acabou de comprar um novo BMW, prateado, bancos de couro, o pacote completo. E você aí comemorando isso? Forcei um sorriso, limpando as mãos no pano de prato que eu estava segurando. Entrem, filhos. O jantar está pronto. Fiz o favorito de vocês. Rocambole de carne e purê de batatas. Rocambole de carne? A voz de Lívia pingava deboche. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição decente? Ricardo nos levou àquela nova churrascaria no centro na semana passada. Cortes de R$ 500, vinho importado. Eles me seguiram até a pequena cozinha onde eu havia arrumado a mesa com meus melhores pratos, os que a mãe deles havia deixado para trás depois do divórcio. A luz do teto projetava sombras duras no linóleo gasto, fazendo tudo parecer menor, mais pobre. Sentem-se, por favor, eu disse, apontando para as cadeiras. Achei que podíamos comemorar juntos. Carlos se jogou na cadeira como se estivesse me fazendo um favor. Comemorar o quê, exatamente? Aquela porcaria lá fora. Pai, é vergonhoso. Meus amigos me veem saindo daquela coisa. Seus amigos não importam, respondi, servindo o rocambole. O que importa é que é um transporte confiável. Lívia riu, um som afiado e cortante. Confiável? Parece que está segurado por rezas e fita adesiva. Ricardo está planejando me comprar um novo Mercedes para o meu aniversário. Um Mercedes, pai. Não uma sucata de ferro velho. A garfo tremeu levemente na minha mão. Coloquei-o para baixo, vendo-os bicar a comida com o entusiasmo de prisioneiros no corredor da morte, sabe? Carlos continuou. É difícil explicar para as pessoas por que nosso pai vive assim quando nosso padrasto, seu padrasto, não é seu pai. Eu interrompi, minha voz mais afiada do que pretendia. Não, mas ele age como um, Lívia rebateu. Ele nos sustenta. Ele se importa com nossa imagem, nosso futuro. Olhe para esse lugar, pai. Quando foi a última vez que você comprou móveis novos ou consertou aquela torneira que vaza? Olhei ao redor da cozinha, para os armários ligeiramente caídos, as cadeiras descombinadas, a geladeira antiga zumbindo no canto. Tudo estava limpo, funcional, mas admitidamente gasto. Durante o divórcio, eu me mudei para essa casa alugada enquanto eles ficaram na nossa casa de família com a mãe e Ricardo. Eu vivo dentro das minhas possibilidades, eu disse com cuidado. Há valor nisso. Valor? Carlos quase engasgou com as batatas. Pai, você trabalha na loja de ferragens, dirige um carro mais velho que minha faculdade. Que tipo de exemplo é esse? As palavras bateram como golpes físicos. Eu havia passado 30 anos naquela loja de ferragens, subindo de estoquista para gerente assistente. Coloquei os dois na faculdade, nunca perdi um aniversário ou formatura. Quando a mãe deles me deixou por Ricardo, um empreiteiro bem-sucedido com dinheiro e ostentação, eles escolheram lados sem hesitação. Eu sempre o sustentei, eu disse baixinho. Mensalidades da faculdade, prestações do carro, aquele verão na Europa para Lívia. Isso foi anos atrás, pai. Lívia dispensou com um aceno. Ricardo nos sustenta desde que mamãe se casou com ele. Ele comprou aquele apartamento para Carlos. Ajudou com meu casamento. Casamento para o qual você não me convidou, murmurei.
porque você teria aparecido com um terno de brechó, provavelmente dirigido àquela monstruosidade. Carlos gesticulou para a janela. Não podíamos ter essa vergonha. Algo se quebrou dentro de mim. A paciência cuidadosa que eu havia cultivado ao longo de anos de descaso deles, de crueldade casual, de desrespeito completo por tudo que eu havia sacrificado por eles, rachou como gelo na primavera. Levantei-me abruptamente, a cadeira raspando no chão. Saiam daqui. Eles me encararam, garfos a meio caminho da boca. Eu disse: saiam daqui. Agora. Pai. Lívia começou. Não. Minha voz carregava uma finalidade que surpreendeu até a mim. Apenas saiam. Levem suas opiniões sobre meu carro, minha casa, minha vida, e saiam. Carlos se levantou devagar, o rosto corado de raiva e surpresa. Tudo bem, mas não venha choramingando para nós quando precisar de ajuda. Não vou, eu disse, seguindo-os até a porta. Confie em mim nisso. Eles pegaram suas coisas em silêncio atordoado. Lívia parou na soleira, sua expressão uma mistura de choque e orgulho ferido. Você está cometendo um erro, pai. Somos a única família que você tem sobrando. Eu os vi entrar no carro caro deles, o motor ronronando com a eficiência quieta da engenharia alemã. As luzes traseiras desapareceram na esquina, me deixando sozinho com o eco das palavras deles e o peso de 30 anos de ressentimento acumulado. O motor sumiu na distância, me deixando com um silêncio mais pesado que as palavras deles. Fiquei na janela, olhando para a rua vazia onde o carro deles havia estado, minhas mãos ainda tremendo de raiva. Mendigo, sussurrei para o quarto vazio. Eles me chamaram de mendigo. Movimentei-me pela cozinha mecanicamente, limpando os pratos quase intocados. O rocambole de carne endurecia no prato de servir. Horas de preparação desperdiçadas em filhos que me viam como nada mais que uma vergonha a ser gerenciada. Depois que eles foram embora na noite, tranquei a porta e me afundei na cadeira. A casa parecia diferente agora, carregada com a eletricidade de pontes queimadas. Peguei meu laptop e naveguei para o site familiar, digitando as senhas que eu havia memorizado anos atrás. A tela carregou devagar, depois exibiu números que teriam chocado meus filhos ao silêncio. 40.391,32 reais, 200 milhões construídos ação por ação, investimento por investimento, ao longo de 40 anos de planejamento cuidadoso. Começou com o meu primeiro salário das minas de cobre quando eu tinha 22 anos. Em vez de gastá-lo em cerveja e entretenimento, como meus colegas de trabalho, comprei 5 ações da IBM, depois 10 da Coca-Cola, depois mais, sempre mais, reinvestindo dividendos e adicionando o que eu pudesse poupar. Lembrei-me vividamente daqueles anos iniciais trabalhando turnos duplos na mina, voltando para casa coberto de poeira e exaustão, só para passar horas pesquisando empresas, lendo relatórios financeiros à luz de lamparina. Minha primeira esposa achava que eu era obcecado, mas eu sabia que estava construindo algo importante, algo que importaria. Quando a indústria de mineração colapsou em Belo Horizonte, eu já havia diversificado. Enquanto meus vizinhos perdiam empregos e futuros, eu transicionei quietamente para a loja de ferragens e continuei investindo. Apple a 60 por ação, Microsoft a 40, Amazon a 90. Empresas que pareciam arriscadas na época, mas que pareciam inevitáveis para mim. O segredo havia sido meu fardo e meu teste. Eu queria ver quem realmente me amava, quem ficaria ao meu lado quando eu parecesse não ter nada. A mãe deles falhou nesse teste espetacularmente, me deixando pelo sucesso chamativo de Ricardo. Agora meus filhos também falharam, me chamando de mendigo enquanto sentavam em uma fortuna que eclipsava o modesto negócio de construção do padrasto deles. Eu planejava deixar tudo para eles, cada ação, cada dividendo, cada real cultivado com cuidado. Mas sentado na minha cozinha, lembrando o nojo nas vozes deles, senti algo mudar dentro de mim. Eles não mereciam herança, mereciam educação. Abri outra janela no navegador e comecei a pesquisar registros de propriedades em Belo Horizonte. Não demorou muito para encontrar o que procurava. O prédio de apartamentos de Carlos,
onde ele pagava $7.500 por mês de aluguel. O duplex de Lívia, onde ela e o marido moravam por R$6.000 mensais. Ambas as propriedades pertenciam a Horizonte Imóveis, uma pequena empresa imobiliária que estava lutando desde a pandemia. Sorri pela primeira vez naquela noite. Amanhã eu faria algumas ligações. Horizonte Imóveis estava prestes a receber uma oferta que não poderiam recusar. Vocês querem ver um mendigo? Murmurei para o quarto vazio. Deixem-me mostrar o que é pobreza de verdade. Fechei o laptop e fui para a cama, minha mente já trabalhando nos detalhes. Eles me humilharam pela última vez. Agora era minha vez de ensiná-los sobre consequências. Deitado na cama, revisei as décadas de escolhas cuidadosas que construíram minha fortuna. Escondida de todos, incluindo a família que há muito me dispensava como inútil, a ironia não me escapava. Enquanto eles me comparavam desfavoravelmente ao modesto sucesso do padrasto, eu havia acumulado quietamente uma riqueza que excedia os sonhos mais loucos deles. Amanhã traria novas possibilidades. Naquela noite, adormeci planejando a primeira lição real de humildade para meus filhos. A luz do sol filtrava pelas cortinas, me puxando de um sono agitado, cheio de ecos das farpas da noite. Anterior. Virei e revirei por horas. As vozes deles repetindo na minha mente como um disco quebrado. Mendigo, vergonha, lata velha. A raiva havia se cristalizado em algo mais duro durante as horas escuras. Determinação. Arrastei-me para a cozinha e liguei meu velho computador de mesa. O ventilador zumbindo a vida com reclamações familiares. Enquanto carregava, fiz café na mesma caneca lascada que usava há 20 anos. A luz da manhã entrando pela janela pequena iluminava partículas de poeira dançando no ar. Mas meu foco estava inteiramente na tela. Minha conta de corretagem abriu com os prompts de segurança usuais. Naveguei para minhas posições, rolando por décadas de seleções cuidadosas. Ali, Microsoft comprada a R$60, agora valendo mais de R$2.000. Apple comprada a 75, negociando atualmente a R$900. Selecionei várias posições, o suficiente para gerar o dinheiro que eu precisaria para a próxima fase. A tela de confirmação apareceu. Você tem certeza de que quer vender 50.000 ações da Microsoft Corporation? Cliquei em confirmar sem hesitação. Enquanto a roda de processamento girava, tomei meu café e deixei minha mente vagar de volta ao divórcio. Patrícia havia sido tão confiante na escolha dela, tão certa de que o negócio de construção de Ricardo representava segurança. Enquanto eu era apenas um sonhador brincando com trocados no mercado de ações. Ela riu quando insisti em manter meu pequeno hobby separado dos nossos bens conjuntos. Você e suas ações, ela disse durante uma das nossas últimas brigas. Quando você vai crescer e investir em algo real? Algo real? Quase ri agora, vendo a confirmação digital aparecer na tela. A venda havia gerado R$20 milhões em dinheiro líquido, mais do que Ricardo ganharia em 10 vidas. A campainha tocou bruscamente, interrompendo meus pensamentos. Olhei para o relógio, 8h30. Quem visitaria tão cedo? Abri a porta e encontrei Patrícia na minha varanda, o rosto corado de raiva, sua bolsa cara apertada como uma arma. Como você pôde tratar seu próprio sangue assim? Ela exigiu, passando por mim para dentro da casa. Carlos me ligou ontem à noite chorando como uma criança. Você os expulsou? Seus próprios filhos? Fechei a porta devagar, mantendo a compostura. Eles são adultos agora, Patrícia. 30 e 27 anos. Precisam aprender respeito. Respeito? Ela girou, a voz subindo. Você os humilhou. Eles só estavam tentando te ajudar a ver razão sobre aquela compra ridícula de carro. Ajudar a ver razão? Quase sorri. Chamando-me de mendigo? Comparando-me ao seu marido? Como se eu fosse algum tipo de fracasso. Você é um fracasso, as palavras explodiram dela. Olhe para esse lugar, Guilherme. Olhe para a sua vida. Você tem 62 anos morando de aluguel, dirigindo um carro que pertence a um ferro velho. Nossos filhos têm vergonha de você. Ações têm consequências, respondi calmamente. Eles escolheram ser cruéis. Eu escolhi não tolerar isso. Ela me encarou,
talvez surpresa com minha resposta calma. Você mudou. Você costumava ser razoável, compreensivo. Agora você é só frio. Não sou frio, Patrícia. Estou cansado de ser capacho. Não ouse colocar a culpa em mim, ela rebateu. Eu tentei fazer nosso casamento funcionar, mas você estava sempre enterrado naqueles revistas financeiras ridículas, falando de empresas que ninguém nunca ouviu falar. Ricardo entende o que significa sustentar uma família. Ricardo, repeti baixinho, o homem com quem você teve um caso enquanto eu trabalhava turnos duplos para pagar a faculdade de Carlos. O rosto dela empalideceu. Isso é história antiga. É? Porque parece que vocês todos ainda vivem nessa mesma fantasia, onde eu sou o vilão e vocês são as vítimas. Ela ficou ali por um momento, sem palavras, a raiva dela murchando em algo que parecia quase incerteza. Então, ela se endireitou, pegou a bolsa e foi para a porta. Isso não acabou, Guilherme. Você machucou seus filhos pela última vez. Eu a vi entrar no BMW dela, dinheiro de Ricardo, sem dúvida, e dirigir embora pela ladeira sinuosa de Belo Horizonte. Enquanto as luzes traseiras dela desapareciam na curva, não pude deixar de pensar na absurdidade de tudo. Meu filho de 30 anos e minha filha de 27 anos haviam corrido para a mãe como crianças depois de serem negados uma sobremesa. Fechei a porta e voltei para o computador. Os fundos da venda de ações estariam disponíveis em 3 dias úteis. Em breve, eu mostraria a todos o que era poder real. Aqueles dias seguintes se misturaram em uma rotina vigilante, cada manhã começando com uma olhada no meu inbox, até que o alerta finalmente chegou. Transferência completada. 100 mil disponíveis na sua conta corrente. Encarei a notificação por um longo momento, sentindo o peso de 40 anos de paciência e planejamento condensados naquelas palavras simples. O dinheiro que mudaria tudo. Estava quietamente na minha conta, esperando meu comando. Peguei minhas chaves e fui para o centro até o pequeno escritório imobiliário, apertado entre uma cafeteria e uma casa de penhores. A recepcionista, uma jovem com cabelo vermelho vivo, olhou para cima do computador. Estou interessado em comprar um prédio de apartamentos, eu disse. O da Rua Granito, unidade 108. Ela piscou. É um investimento significativo. Você está trabalhando com algum agente específico? Trabalharei com quem puder fechar o negócio rápido. 20 minutos depois, eu estava sentado em frente a Janaína Moreira, uma corretora de meia-idade com olhos cansados e uma pilha de arquivos de propriedades. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Horizonte Imóveis tem lutado desde a pandemia, ela explicou. Eles estão motivados para vender, mas pedem 14 milhões diários pelo prédio. Eu aceito pelo preço, sem perguntas. As sobrancelhas dela subiram. Você não quer ver os relatórios de inspeção? O histórico de aluguéis? Os registros de manutenção? Estou familiarizado com a propriedade. Peguei meu talão de cheques. Quão rápido podemos fechar? As próximas 2 horas passaram em um borrão de papelada e ligações. Assinei documentos com mão firme, minha mente ocasionalmente vagando para as vezes que ajudei Carlos com o aluguel quando ele estava entre empregos. 15 mil reais aqui, 10 mil reais ali, sempre com a promessa de que ele me pagaria de volta. Ele nunca pagou. Janaína Moreira parecia quase atordoada pela velocidade da transação. Nunca vi uma compra à vista se mover tão rápido, ela murmurou, me vendo assinar os papéis finais. Não acredito em desperdiçar tempo, respondi. Naquela tarde fui ao cartório para registrar oficialmente a escritura. O escrivão, um homem idoso com óculos grossos, carimbou os documentos com eficiência prática. Parabéns, Sr. Silva, você agora é o orgulhoso dono do 847 Rua Granito. Dali fui para outro escritório imobiliário do outro lado da cidade. O duplex de Lívia estava listado com uma empresa diferente, mas o processo foi notavelmente similar. A dona, uma viúva chamada Sra. Chen, havia herdado a propriedade do marido e estava ansiosa para vender. Tem sido só dor de cabeça, ela confessou pelo telefone. Os inquilinos atuais são decentes, mas os custos de manutenção estão me matando. Comprei o duplex por 2.250 mil, dinheiro na mão. Às 17 horas,
Eu era dono das 2 casas dos meus filhos. Dirigindo pelas ruas sinuosas de Belo Horizonte de volta à minha modesta casa alugada, refleti sobre como esses prédios logo se tornariam ferramentas nas minhas mãos, transformando anos de investimento quieto em um escudo contra o desdém deles. O sol da tarde projetava sombras longas pela encosta da montanha, e eu sentia algo que não experimentava há anos, controle completo. Em casa, espalhei as escrituras pela mesa da cozinha, como um general revisando planos de batalha. Apartamento de Carlos, adquirido. Duplex de Lívia, adquirido. Fase 1 do meu programa de educação estava completa. Peguei meu telefone e rolei para as informações de contato da empresa de administração de imóveis. Amanhã, eu os informaria que os aluguéis aumentariam significativamente. Afinal, nova propriedade significava novas regras. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar enquanto considerava as conversas que se seguiriam. Em breve, meus filhos aprenderiam que o pai mendigo deles havia se tornado o senhorio deles. Com a escritura ainda quente da impressora, não perdi tempo abrindo meu e-mail anônimo para colocar as rodas em movimento. A reflexão quieta da noite havia solidificado minha intenção, transformando a raiva de ontem na ação calculada de hoje. Abri uma nova mensagem para Janaína Moreira, meus dedos firmes no teclado. Como o novo dono do 847 Rua Granito, estou implementando aumentos imediatos de aluguel. Unidade 4 aumentará de R$7.500 para R$22.500 mensais, efetivo no próximo mês. Por favor, notifique o inquilino imediatamente. Parei, lembrando do aniversário de 25 anos de Carlos, quando eu quietamente paguei a dívida do cartão de crédito dele. R$15.000 que ele havia acumulado em restaurantes e roupas. Ele me agradeceu com um aceno distraído, já planejando a próxima compra. O segundo e-mail foi igualmente breve. Para a propriedade duplex, unidade B, o aluguel aumenta de R$6.000 para R$18.000 as mensais. Mesmo prazo. Trate isso com discrição. Apertei enviar em ambos. Depois me recostei na cadeira. O e-mail foi enviado. Meu telefone tocou em 2 horas. A voz de Janaína Moreira carregava uma nota de preocupação que eu não havia ouvido antes. Sr. Silva, entreguei os avisos como solicitado, mas tenho que dizer, as reações foram intensas. Continue, eu disse, largando minha xícara de café. O jovem na unidade 4. Carlos, ele perdeu completamente o controle. Começou a gritar sobre roubo. Bateu na porta tão forte que pensei que quebraria. Ele está ameaçando se mudar imediatamente. Fiz um som não compromissado, mascarando minha satisfação. E a jovem no duplex, Janaína continuou. Ela desabou chorando. Ficava dizendo, como podemos pagar isso agora? Várias vezes. Implorou para eu contatar o dono. Disse que faria qualquer coisa para negociar. Qualquer coisa para negociar. Lembrei da festa de casamento de Lívia. Quando eu dei a ela um envelope com 25.000 arveares para a lua de mel, ela enfiou na bolsa sem abrir, ocupada demais mostrando os presentes do registro para os amigos ricos de Ricardo. Esses são ajustes justos de mercado, eu disse a Janaína. Se eles não puderem pagar as novas taxas, estão livres para encontrar moradia em outro lugar. Mas, Sr. Silva, triplicar o aluguel da noite para o dia vai causar real dificuldade. Esses jovens parecem genuinamente desesperados. São adultos. Eles vão dar um jeito. Depois de desligar, caminhei até a janela da cozinha e olhei para as montanhas de Minas Gerais. Um vizinho passeava com o cachorro e peguei fragmentos da conversa dele com outro residente sobre o novo senhorio rigoroso que estava expulsando bons inquilinos. Se ao menos soubessem que esse senhorio rigoroso era o homem quieto que eles viam mexendo no jardim há anos. Abri meu laptop e passei 1 hora pesquisando direitos de inquilinos em Minas Gerais, garantindo que minhas ações eram completamente legais. Os aumentos de aluguel eram agressivos, mas permitidos com aviso adequado. Carlos e Lívia teriam 30 dias para decidir os próximos passos. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha com um pequeno caderno, anotando as respostas possíveis deles. Eles poderiam apelar para a mãe e o padrasto por ajuda.
Poderiam tentar negociar diretamente com o dono misterioso ou poderiam vir rastejando de volta para o pai mendigo deles. Finalmente prontos para mostrar algum respeito, sorri, pensando na ironia. Eles haviam passado anos me comparando desfavoravelmente a Ricardo, elogiando o acumen de negócios e sucesso dele. Agora, descobririam o que era pressão financeira real, cortesia de investimentos que precediam toda a carreira do padrasto deles. O telefone tocou de novo, Janaína Moreira, soando ainda mais agitada. Senhor Silva, espero que não se importe de eu ligar tão tarde. Mas houve um desenvolvimento. O jovem Carlos voltou ao escritório esta tarde com algum amigo advogado. Eles estão tentando contestar o aumento de aluguel, alegando que é retaliatório. Retaliatório contra o quê? Foi o que eu perguntei. Eles não puderam dar uma resposta direta. O advogado pareceu perceber que o caso era fraco e saiu bem rápido. Escutei enquanto ela descrevia o caos. As acusações coradas de Carlos, as ligações de Lívia implorando por misericórdia, a retirada envergonhada do advogado quando percebeu que os aumentos eram tecnicamente legais. Eles dois estão convencidos de que alguém tem algo contra eles pessoalmente, Janaína acrescentou. A jovem fica perguntando quem comprou as propriedades, mas eu disse que essa informação é confidencial. Mantenha assim, instruí. Depois de encerrar a ligação, encarei meu telefone enquanto ele começava a vibrar com uma mensagem chegando. A tela mostrava o nome de Lívia e eu podia ver o começo do que parecia uma mensagem desesperada. Meu dedo parou sobre o botão de responder, curiosidade brigando com a satisfação de deixá-los cozinhar no pânico deles. A vibração persistente do telefone quebrou o silêncio da tarde, uma mensagem de Lívia piscando urgentemente na tela. Pai, por favor me liga, precisamos conversar. É realmente importante. Coloquei o telefone de lado brevemente para me recompor, o zumbido residual ecoando o relatório da corretora da noite anterior. Qualquer que fosse o desespero que a levou a entrar em contato, eu queria saboreá-lo por um momento antes de responder. Uma hora depois, o carro deles parou do lado de fora. Não o sedã elegante de antes, mas um Honda antigo que devia pertencer ao marido de Lívia. Eles bateram freneticamente, o som afiado e insistente contra minha porta da frente. Abri e os encontrei na varanda, os rostos marcados por preocupação e pânico mal contido. Os olhos de Lívia estavam vermelhos, a maquiagem borrada, a mandíbula de Carlos estava cerrada tão forte que eu podia ver os músculos tremendo. Pai! Lívia começou, a voz tremendo. Estamos em apuros reais. Nosso aluguel triplicou da noite para o dia e não sabemos o que fazer. Por favor, Carlos acrescentou, embora as palavras parecessem raspar sua garganta. Cruas. Precisamos da sua ajuda, só um empréstimo, até darmos um jeito nisso. Eu os gesticulei para dentro, relutantemente cruzando os braços enquanto eles se acomodavam inquietos no meu sofá gasto. O mesmo sofá que eles haviam zombado dias antes agora parecia um trono de julgamento. Vocês querem dinheiro de mim? Perguntei, minha voz cuidadosamente neutra. Pai, por favor. Lívia insistiu, lágrimas começando a rolar. Estamos desesperados. O novo senhorio não negocia, nem diz quem é. Podemos perder nossas casas. Vocês me chamaram de mendigo antes, respondi balançando a cabeça devagar. Resolvam sozinhos. A fachada de Carlos rachou. Eu estava certo então. Você é um. Tudo bem. Vamos só para a mamãe e nosso padrasto. Eles vão nos ajudar. Eles realmente se importam com família. Sim, Lívia concordou, limpando os olhos com as costas da mão. Ricardo nunca nos deixaria sofrer assim. Ele entende o que significa apoiar as pessoas que ama. Andei até a janela, olhando para a rua onde o carro emprestado deles estava, como um monumento às circunstâncias reduzidas deles. A ironia era deliciosa. Eles estavam tão ocupados planejando a fuga para Ricardo que não viam a armadilha se fechando ao redor. Então, vão para Ricardo, eu disse simplesmente. Peçam a ele 18.000 reais por mês para Lívia, 22.500 reais para Carlos, todo mês. Vejam quanto tempo dura a generosidade dele. Isso não é o ponto.
Carlos explodiu, pulando de pé. Você é nosso pai. Você deveria querer nos ajudar. Ajudar com o quê? Viver além das possibilidades? Gastar dinheiro que não tem em coisas que não precisam? Nós não gastamos dinheiro que não temos. Lívia protestou, mas sua voz faltava convicção. Realmente. Virei-me para encará-los. Carlos, o que você gastou no mês passado em restaurantes? Lívia, quanto foi aquela bolsa que você levou para o jantar na semana passada? Eles trocaram olhares e eu vi a verdade nas expressões deles. Eles haviam vivido como ricos com salários de classe média, subsidiados pela generosidade ocasional do padrasto e pela própria negação deles. Isso é diferente, Carlos murmurou. É? Vocês zombam da minha vida modesta? Me chamam de vergonha? Depois vêm correndo aqui quando o estilo de vida de fantasia deles bate na realidade. Enquanto falava, meus olhos caíram em uma pequena caixa de madeira no mantel. Um projeto de artesanato da infância que Lívia havia feito na escola primária, pintado com flores brilhantes e as palavras "melhor pai do mundo". A menininha inocente que criara aquele tesouro havia crescido para se tornar essa mulher desesperada. Sentada no meu sofá, orgulhosa demais para admitir os erros, mas não orgulhosa demais para implorar por dinheiro. Desculpe pela outra noite, Lívia disse baixinho. Não queríamos ferir seus sentimentos. Meus sentimentos. Quase ri. Vocês acham que isso é sobre sentimentos feridos? Então sobre o que é? Carlos exigiu. Respeito, eu disse. Algo que vocês nunca me mostraram. Eles sentaram em silêncio tenso, o peso de anos de crueldade casual se assentando entre nós como poeira. Finalmente Carlos se levantou, seu rosto corado de raiva e orgulho ferido. Tudo bem, vamos resolver sozinhos, mas não espere que voltemos rastejando quando você estiver velho e precisar de ajuda. Não espero, respondi calmamente. Enquanto Carlos saía furioso para a porta, seu tiro de despedida me lembrou de todas as vezes que engoli as ofensas deles, mas não mais deixaria isso definir nossa relação. Lívia seguiu, parando na soleira para olhar para mim com algo que poderia ser arrependimento. Isso não acabou, pai, ela disse baixinho. Eu os vi desaparecer pela rua, minha mente já virando para os próximos movimentos deles. Eles iriam para Patrícia e Ricardo, agora de chapéu na mão, implorando por resgate. Em breve, descobririam que a generosidade do padrasto tinha limites e a influência da mãe só se estendia até certo ponto. Enquanto as luzes dianteiras deles se dissolviam no crepúsculo crescente, um silêncio pesado se instalou na casa, quebrado só pelas minhas respirações firmes, enquanto contemplava o inevitável contra-ataque deles. Tranquei a porta com cuidado deliberado e me acomodei na poltrona, a tensão residual das palavras de despedida deles ainda crepitando no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Não precisei esperar muito para ver a estratégia deles se desenrolar. Nos dias seguintes, sussurros começaram a circular pela comunidade unida de Belo Horizonte como veneno em um poço. Senhora Helena, da casa ao lado, mencionou primeiro, sua voz cuidadosamente neutra enquanto cuidava do jardim. Que pena sobre os problemas da sua família, Guilherme. Espero que possam resolver. Na cafeteria da rua principal, ouvi fragmentos de conversa do canto, onde Lívia sentava com a amiga Sara, lenços amassados nas mãos. Ele nos cortou completamente, ela dizia, a voz quebrando com precisão ensaiada. Depois de tudo que fizemos por ele, tentando ajudá-lo a ver razão sobre suas finanças, as mentiras eram elegantes na simplicidade. Elas me pintavam como o pai cruel que abandonara os filhos lutadores enquanto eles se tornavam ás. Vítimas da minha indiferença sem coração, sem menção às zombarias deles, anos de descaso, comparações infinitas com o padrasto. A abordagem de Carlos era mais direta. Notas anônimas começaram a aparecer na minha caixa de correio. Nada ameaçador o suficiente para envolver a polícia, mas pontuadas o bastante para deixar a mensagem clara. Isso não vai acabar bem para você, lia uma mensagem datilografada. Família é tudo, dizia outra. As ligações vieram em seguida, números desconhecidos, silêncio quando eu atendia. Depois, a voz de Carlos, disfarçada, mas inconfundível.
Você cometeu um erro, velho. Não vamos esquecer isso. Escutei calmamente. Depois desliguei sem responder. Deixe-o raivar no vazio. O envelope chegou em uma terça-feira de manhã oficial e grosso, com papel timbrado de advogados de um escritório, entregue por correio registrado. Abri com cuidado, meu café esfriando enquanto lia o conteúdo. Aviso de intenção de processar por dano moral e abandono de deveres parentais. A assinatura de Patrícia se espalhava no fundo, ao lado das dos meus filhos. Eles alegavam que eu havia causado trauma emocional grave a eles. Pela minha retirada súbita e inexplicável de apoio, exigiam compensação pelo sofrimento e a retomada imediata de assistência financeira. Enquanto as acusações se espalhavam pela página, memórias das lealdades da infância deles, se quebrando durante o divórcio, ressurgiam, endurecendo minha postura contra essa última manobra. Lembrei de Carlos aos 13 anos perguntando se podia mudar o sobrenome para o de Ricardo, e Lívia, aos 15 anos, se recusando a visitar porque meu apartamento era depressivo demais. Peguei meu telefone e liguei para o único advogado em Belo Horizonte em quem confiava, Francisco Moreira, irmão de Janaína, que havia lidado com minhas compras de propriedades com discrição. Guilherme, o que posso fazer por você? Preciso de conselho sobre um processo frívolo. Minha ex-mulher e filhos estão alegando dano moral. O riso de Francisco foi seco. Deixe-me adivinhar. Eles querem dinheiro? Eles querem que eu retome o apoio financeiro? Eu nunca lhes devia legalmente em primeiro lugar. Traga os papéis. Isso soa como puro assédio. Decidi clarear a cabeça com uma volta pela cidade. No supermercado, estava carregando as sacolas no meu Fiat quando Tomás Braga se aproximou, sua expressão desconfortável. Ei, Guilherme, odeio trazer isso à tona, mas as pessoas estão falando sobre você e seus filhos. O que estão dizendo, Tomás? Que você os expulsou das casas deles? Que você está sendo vingativo porque eles são bem-sucedidos e você é, um fracasso, completei. É isso que estão dizendo? O rosto de Tomás avermelhou. Estou só te contando o que circula. Talvez você deva falar com eles, resolver algo. Tomás, eu disse, fechando o porta-malas com calma deliberada. Às vezes, a verdade não é o que as pessoas querem ouvir. Naquela noite, Francisco ligou com notícias que mudaram tudo. Fiz alguma pesquisa sobre seu filho, Carlos. Há algumas vulnerabilidades interessantes no histórico de emprego dele que podem ser relevantes para seu caso. Que tipo de vulnerabilidades? O tipo que faz processos desaparecerem rápido? Vou te enviar os detalhes, mas acho que você pode querer consultar um investigador particular. Conheço alguém discreto. Ele me deu um nome e número. Detetive Raimundo Santos, aposentado da Polícia Civil de Belo Horizonte, agora trabalhando em casos privados. Segurei o cartão na palma, sentindo as bordas afiadas enquanto considerava as implicações. Meus filhos escolheram escalar esse conflito, arrastando nosso drama familiar para os tribunais e a comunidade. Talvez fosse hora de responder na mesma moeda. As palavras do advogado ainda ecoando nos meus ouvidos, não hesitei, digitando o número do detetive enquanto o crepúsculo se aprofundava fora da janela. Fiz chá para acalmar os nervos depois da ligação de Francisco, a resolução persistente contra os assaltos da minha família se solidificando em algo mais duro, mais focado. Santos Investigações, veio a voz rouca. Senhor Santos, Francisco Moreira me indicou. Preciso de alguém investigado discretamente. Posso te encontrar amanhã à noite. Parque da Serra do Curral pelo Pavilhão Antigo, 7 horas. Na noite seguinte, dirigi para a periferia sob cobertura de névoa precoce. Raimundo Santos era exatamente o que eu esperava. Rosto marcado pelo tempo, olhos cuidadosos, o tipo de homem que passou décadas lendo os segredos das pessoas. O que estamos procurando? Ele perguntou, se acomodando no banco do parque ao meu lado. Meu filho, Carlos, trabalha na seguradora Minas Gerais. Suspeito que ele tem cortado caminhos, talvez inflando contas de despesas, falsificando relatórios. O caráter dele sugere que tomaria atalhos se achasse que escaparia. Santos assentiu, pegando um pequeno caderno. Quão fundo você quer que eu cave?
fundo o suficiente para encontrar a verdade, nada mais, nada menos. 2 semanas depois, o relatório do detetive chegou em um envelope manila simples. Espalhei o conteúdo pela mesa da cozinha, revisando cada documento com cuidado meticuloso. O arquivo de emprego de Carlos pintava um quadro de desonestidade crescente, relatórios de quilometragem fabricados, recibos de jantares com clientes inflados, até instâncias de reivindicar horas extras por horas que ele nunca trabalhou, evidência confirma. Folheando o dossiê do detetive, vi ecos dos atalhos vitalícios de Carlos, de pular tarefas quando menino para essas decepções profissionais, solidificando meu caminho adiante. O recibo. Para um suposto jantar com cliente em um restaurante que estava fechado para reformas, me lembrou de Carlos aos 16 anos, alegando que gastou a mesada em materiais escolares. Quando depois encontrei recibos de videogames na mochila dele, hesitei por talvez 30 segundos, lembrando da criança que uma vez me ajudou a lavar o carro por dinheiro de bolso. Então lembrei da voz dele no telefone. Isso não vai acabar bem para você, velho. Digitei o e-mail anônimo com cuidado, anexando cópias escaneadas da evidência. Seu funcionário, Carlos Silva, tem fraudado sistematicamente sua empresa. Documentação anexada. Um cidadão preocupado. A mensagem enviada com um chime eletrônico suave. Selelei cópias adicionais em um envelope endereçado à sede corporativa da seguradora Minas Gerais, adicionando uma carta de cobertura detalhando o padrão de fraude. Minhas mãos estavam enluvadas. Velhos hábitos de anos de investimento cuidadoso, onde anonimato às vezes importava. Dentro de uma semana, a notícia filtrou pela rede de fofocas de Belo Horizonte. Carlos havia sido demitido da seguradora Minas Gerais. Efetivo imediatamente. O motivo oficial era a violação de políticas da empresa, mas os rumores eram mais coloridos. Eles descobriram que ele estava roubando. Senhora Helena sussurrou sobre a cerca. Pegaram ele em flagrante com recibos falsos. Escutei as teorias dela com a mesma expressão neutra que usei por 40 anos de reuniões familiares. Quando ela perguntou o que eu achava, simplesmente disse: ações têm consequências. Um dia depois, peguei uma postagem nas redes sociais de uma amiga de Lívia. Orações pela família Silva durante esse tempo difícil. Às vezes a vida te acerta de todos os lados. Notei o desespero crescente de Lívia por aquele trecho, meus pensamentos vagando para as vulnerabilidades dela. Ela sempre foi a mais emocional dos meus filhos, mais rápida para quebrar sob pressão. A perda do emprego de Carlos a aterrorizaria, fazendo-a se perguntar se ela era a próxima. A questão era, que segredos ela estava escondendo? Fechei meu laptop e caminhei até a janela, vendo o céu de Minas Gerais escurecer sobre as montanhas. Fase 2 do meu programa de educação estava completa. Em breve seria a hora de começar a fase 3. O trecho sobre a postagem frenética de Lívia permaneceu na minha mente enquanto ligava o computador, dedos posicionados sobre as teclas, pronto para inclinar a balança ainda mais. As reflexões da noite sobre a queda de Carlos haviam mudado meu foco para Lívia, e o brilho persistente da tela espelhava minha resolução crescente. Se Carlos era a força bruta da parceria deles, Lívia era a manipuladora sutil, o que significava que a queda dela requeria uma abordagem diferente. Peguei o segundo relatório do detetive, o que eu havia comissionado especificamente sobre as práticas imobiliárias de Lívia. Raimundo Santos havia sido minucioso documentando um padrão de decepções a clientes que faria qualquer corretor ético se encolher. Avaliações de propriedades infladas em 20%, rachaduras na fundação ocultas com móveis estratégicos, danos por água escondidos atrás de tinta fresca e encenação criativa. A evidência era condenatória. Relatórios de inspeção forjados, históricos de propriedades alterados, até testemunhos de clientes que descobriram problemas meses após o fechamento. Um casal idoso havia comprado uma casa com telhado comprometido que Lívia havia assegurado ser recentemente reformado. Os custos de reparo haviam limpado as economias deles. Post enviado. Carreguei os arquivos em 3 sites de avaliações anônimas. Cada postagem crafted com cuidado para parecer orgânica. Um cidadão preocupado compartilhando evidência documentada de fraude.
Os fóruns aceitaram as submissões instantaneamente. Meu endereço IP mascarado, por camadas de criptografia que Raimundo me ajudou a configurar. Em seguida, compilei endereços de e-mail dos arquivos de clientes de Lívia, enviando a cada um uma mensagem com palavras cuidadosas. Você pode querer investigar as práticas da sua corretora. Documentação anexada. A evidência falava por si, sem comentário editorial necessário. Dentro de horas, reações chegaram rapidamente. A comunidade imobiliária de Belo Horizonte era pequena e a palavra se espalhava rápido. Meu telefone zumbiu com notificações de emergência de sites de notícias locais pegando a história. Coloquei um chapéu e dirigi pela cidade incógnito, estacionando fora do escritório de Lívia, onde podia observar o caos de primeira mão. Pela janela, a vi andando freneticamente. O telefone pressionado na orelha. Não, senhora Pereira, eu posso explicar. Sim, entendo que está chateada, mas... A ligação terminou abruptamente. Eu podia ver os ombros dela tremendo. Outro cliente invadiu o escritório, a voz carregando pelo vidro. Você arruinou meu investimento. Aquela fundação que você jurou ser sólida está rachando no meio. As tentativas de controle de danos de Lívia só pioraram as coisas. Suas postagens nas redes sociais defendendo suas práticas saíram defensivas e vazias. Essas são acusações infundadas de fontes anônimas. Ela escreveu: sempre agi com integridade. A seção de comentários explodiu com rebuttals de clientes verificados, cada um compartilhando suas próprias histórias de horror. Enquanto a primeira avaliação de cliente viralizava na nossa pequena cidade, imaginei o rosto de Lívia se contorcendo assim como o meu durante as zombarias infinitas deles, uma justiça quieta finalmente tomando forma. Na reunião semanal da cidade, sentei na fileira de trás enquanto donos de casas irritados compartilhavam suas histórias. O prefeito chamou por uma investigação nas práticas imobiliárias locais. O Conselho de Licenciamento Estadual já havia recebido queixas formais. Dentro de uma semana, o escritório de Lívia estava vazio. A placa de aluga-se na janela contava a história melhor que qualquer artigo de notícia. Naquela noite, me encontrei caminhando pelas ruas quietas de Belo Horizonte, respirando o ar fresco de Minas. O trabalho do detetive havia sido preciso e devastador. A reputação de Lívia estava destruída, sua carreira acabada. Como Carlos, ela aprendera que ações realmente tinham consequências. Enquanto virava para minha rua, notei uma pilha de correio esperando na caixa. Contas, propagandas e algo que me fez pausar. Um envelope oficial com o selo do Tribunal de Belo Horizonte. Dentro, um aviso de pedido de falência com um nome familiar: Carlos Guilherme Silva. Meus olhos se estreitaram no aviso do tribunal, calculando o timing. A audiência estava marcada para a próxima sexta-feira. Meus 2 filhos estariam lá, desesperados e encurralados. Seria o palco perfeito para o ato final do meu programa de educação. O aviso de falência encarava do envelope, sua script formal me puxando para a próxima fase enquanto me preparava para o inevitável confronto no tribunal. Deixei de lado as atualizações de Lívia para lidar com esse novo desenvolvimento, o fio compartilhado do colapso financeiro dos meus filhos, tecendo tudo junto com precisão poética. Juntei meus arquivos e dirigi para o tribunal sob céus cinzentos, chegando cedo para observar os procedimentos. Da fileira de trás, o Tribunal de Belo Horizonte cheirava a madeira velha e décadas de drama legal, seus tetos altos ecoando com conversas sussurradas. Carlos sentava na mesa do peticionário, seu advogado, embaralhando papéis com o ar resignado de alguém gerenciando uma perda inevitável. Seus dedos tamborilavam nervosamente contra a madeira e eu podia ver suor perlando na testa, apesar do ar fresco da manhã. Lívia viera a apoiar. Sua presença um testamento à aliança contínua deles contra o mundo. Ela ficava olhando ao redor da sala ansiosamente, como se esperando mais más notícias materializarem das sombras. A juíza, uma mulher severa nos 50, revisou o pedido de falência com eficiência praticada. Senhor Silva, você alega dívidas excedendo 750 mil com ativos de menos de 150 mil,
Sim, meritíssima, Carlos respondeu, a voz mal acima de um sussurro, e seu credor principal está listado como dono de propriedade desconhecido por aluguel atrasado. Esse era meu momento. Levantei-me do assento, documentos na mão, sentindo o peso de décadas se elevando a cada passo para a frente da sala. Meritíssima, posso esclarecer esse assunto. A sala caiu em silêncio, a cabeça de Carlos girou, os olhos se arregalando enquanto o reconhecimento amanhecia. Sou o senhorio que vocês amaldiçoaram, anunciei, minha voz carregando claramente pelo silêncio súbito, e minhas contas detêm 200 milhões. Suspiros ondularam pela sala. A boca de Carlos abria e fechava como um peixe lutando por ar. Isso não pode ser, ele gaguejou, se erguendo pela metade da cadeira. Entreguei ao escrivão do tribunal minhas escrituras de propriedade, extratos bancários e papéis de despejo. Sou dono das 2 propriedades onde meus filhos moram. Dado o assédio e ameaças contínuos deles, estou iniciando procedimentos de despejo imediato. A juíza examinou os documentos com sobrancelhas erguidas. Sr. Silva, o mais velho, Sr. Silva, esses parecem em ordem. O pedido de falência se torna irrelevante se você é o credor principal. Pai, a voz de Lívia quebrou como um chicote. Você não pode fazer isso conosco. Entregando as provas, senti o peso de décadas se elevar. Cada figura no extrato um testamento à paciência que agora entregava esse golpe irreversível. O martelo da juíza caiu com finalidade afiada. Pedido negado. Despejo imediato concedido. Audiência encerrada. A sala explodiu em murmúrios e papéis se mexendo. Carlos sentou congelado, encarando os extratos bancários que mostravam mais dinheiro do que ele jamais imaginara que o pai mendigo dele pudesse possuir. 200 milhões, ele sussurrou. Você tinha 200 milhões e nos deixou zombar de você, humilhá-lo, chamá-lo de fracasso. Completei. Sim, eu deixei. Eu queria ver quem vocês realmente eram. Lívia chorava agora, a maquiagem cuidadosamente aplicada escorrendo pelas bochechas. Somos seus filhos. Como pôde fazer isso com seu próprio sangue? Dei a vocês toda a oportunidade de mostrar respeito, de demonstrar o caráter que os tornaria herdeiros dignos. Em vez disso, escolheram crueldade. O oficial de justiça se aproximou com o aviso oficial de despejo. Vocês têm 72 horas para desocupar as premissas. Enquanto caminhava para a saída do tribunal, ouvi passos atrás de mim. Meus filhos seguiam, a confiança anterior substituída por súplica desesperada. Mas continuei caminhando, costas retas, minha mente já virando para a satisfação quieta de justiça finalmente servida. As vozes deles sumiram enquanto eu empurrava as portas pesadas do tribunal, saindo para a tarde mineira, onde o ar da montanha nunca havia sido mais doce. Suas sombras se alongavam na pedra do tribunal enquanto corriam para mim. Rostos marcados por uma mistura de medo e remorso fingido que eu havia antecipado a tempo. Endireitei meu casaco contra o vento frio, carregando as urgências sussurradas deles, a tensão não resolvida da sala pairando na minha postura enquanto me preparava para o que sabia ser a gambita final deles. Pai, espere! Lívia chamou, os saltos clicando freneticamente contra o pavimento. Por favor, precisamos conversar. Parei nos degraus do tribunal, vendo-os se aproximar com o desespero de nadadores afogando-se esticando por um salva-vidas. A arrogância anterior deles havia desmoronado, substituída pelo pânico cru de pessoas que finalmente compreendiam a magnitude dos erros delas. Carlos me alcançou primeiro, o rosto pálido e abatido. Pai, sentimos tanto. Não sabíamos. Nunca percebemos que você tinha 200 milhões de reais. Completei calmamente. Não, vocês não sabiam, porque estavam ocupados demais me zombando para notar. Sem aviso, ambos caíram de joelhos nos degraus do tribunal, as roupas caras raspando contra a pedra áspera. A exibição pública atraiu olhares de pedestres passando, mas eles estavam além de se importar com aparências agora. Por favor, nos perdoe. Lívia soluçou, o rímel escorrendo pelas bochechas. Vamos mudar, prometemos,
Seremos filhos melhores. A voz de Carlos quebrou enquanto falava. Estávamos errados sobre tudo. O carro, a casa, a maneira como falamos com você. Estamos implorando, não faça isso conosco. Eles se ajoelharam diante de mim, invocando memórias da infância com um desespero calculado. Lívia pegou um pequeno coração de madeira que eu havia entalhado para ela na escola primária, segurando-o como uma oferta de paz. Lembra quando você fez isso para mim? Você disse que sempre nos manteria conectados. Ainda somos seus filhos, pai. Somos ainda família. Vendo-os se debater por palavras que uma vez cortaram fundo, senti as correntes da obrigação se dissolverem, substituídas por uma liberdade ganha através de anos de fortitude invisível. O coração na mão de Lívia me lembrou de todos os sacrifícios que eles dispensaram, todo o amor que rejeitaram em favor das ofertas mais chamativas do padrasto. É tarde demais para isso, eu disse firmemente, me afastando das mãos esticadas deles. Vocês mostraram suas verdadeiras cores. O dinheiro não muda o que vocês são. Mas vamos pagar o aluguel, Carlos implorou. Vamos arrumar empregos, vamos, chega. Virei-me deles, as súplicas deles sumindo como trovão distante enquanto caminhava para meu carro. Dirigi de volta pelas ruas familiares, as vozes desesperadas ecoando na memória. Quando cheguei em casa, o processo de despejo já estava em movimento. Meu telefone zumbiu com atualizações da empresa de administração de imóveis. Ambas as propriedades estão sendo asseguradas, Janaína Moreira reportou. Os inquilinos têm 72 horas para remover seus pertences. Nos próximos 3 dias, observei de longe enquanto as vidas dos meus filhos se desfaziam completamente. O desemprego de Carlos o deixou correndo por qualquer trabalho que pudesse encontrar, mas sua reputação o precedia agora. A licença imobiliária de Lívia foi suspensa pendente investigação, seus ex-clientes abrindo processos por fraude e deturpação. Os oficiais de despejo chegaram precisamente no horário. Por intermediários, ouvi sobre a embalagem frenética deles. Os vizinhos se reunindo para assistir ao espetáculo, o caminhão de mudança cheio de móveis que eles teriam que vender para pagar por moradia temporária. Os carros de luxo deles foram os primeiros a ir, retomados quando não puderam pagar as prestações. Roupas de grife, eletrônicos caros, todos os símbolos de status que uma vez ostentaram foram sacrificados a casas de penhores e vendas online. Carlos acabou em um motel semanal na periferia da cidade, seu orgulho finalmente quebrado. Lívia surfou sofás entre amigos, cada estadia encurtando enquanto sua bem-vinda se desgastava. O telefone tocou uma noite enquanto eu lia na poltrona. A voz de Patrícia estava tensa, com raiva mal controlada. Você os destruiu, Guilherme. Está satisfeito agora? Eu não os destruí, respondi calmamente. Simplesmente parei de possibilitar a destruição deles mesmos. Eles são seus filhos. Eles pararam de ser meus filhos no momento em que escolheram desprezo em vez de amor, no momento em que decidiram que Ricardo era mais valioso que o homem que realmente os criou. Ela desligou sem outra palavra. A ligação de confirmação de despejo veio na manhã seguinte. A voz do agente nítida e profissional. Ambas as propriedades agora estão vagas e disponíveis para realuguel. Quais são suas instruções? Larguei o telefone e fui para minha mesa, onde minhas carteiras de ações brilhavam na tela do computador. Os números representavam mais que dinheiro agora. Representavam liberdade, possibilidade, uma chance de construir algo novo das cinzas do que havia sido. A voz do agente de despejo ainda fresca no ouvido. Virei-me para a tela brilhante, pronto para remodelar os remanescentes da minha velha vida em algo ilimitado. Guardei o telefone no bolso após a ligação e me acomodei na mesa, ancorado pela sensação fresca de finalidade das súplicas dos meus filhos, ainda ecoando na memória. Abri meu app de investimentos e comecei o processo sistemático de liquidação. Não tudo. Aprendi demais sobre o poder dos juros compostos para abandonar inteiramente, mas o suficiente para financiar o próximo capítulo da minha vida. Senhor Silva,
A voz do meu corretor era profissionalmente calorosa quando liguei. O que posso fazer por você hoje? Quero vender 30% da minha carteira. Ações Blue Chip, diversificadas por setores. Preciso dos fundos líquidos em uma semana. É uma quantia substancial. Posso perguntar o que está planejando? Uma nova vida, eu disse, simplesmente. Vendido. As transferências completadas com eficiência digital, milhões fluindo para minhas contas, como água encontrando seu nível. Listei ambas as propriedades de aluguel com novas empresas de administração, selecionando potenciais inquilinos que realmente apreciariam o que estavam recebendo. A renda mensal de aluguel forneceria um fluxo constante, sem a bagagem emocional da ocupação dos meus filhos. Minha própria casa em Belo Horizonte requeria encenação mínima. Eu a mantivera limpa e funcional por tanto tempo que se mostrava lindamente para compradores potenciais. A primeira oferta veio em uma semana. Uma família jovem com crianças que via o potencial da casa em vez de suas acomodações modestas. Naquela noite, naveguei por propriedades à beira-mar online, a tela iluminando possibilidades que nunca me permiti imaginar. O litoral brasileiro acenava com sua promessa de renovação, sua distância de tudo que definira minha vida anterior. Embarquei no avião com bagagem leve, Belo Horizonte encolhendo abaixo de mim enquanto subíamos para o céu. A cidade costeira de Florianópolis me recebeu com ar salgado e horizontes infinitos, um contraste gritante com os vales fechados de Minas. A casa que comprei ficava em um penhasco com vista para o Atlântico, suas janelas emoldurando pores do sol que pintavam o céu em cores que eu havia esquecido existirem. A corretora, uma mulher chamada Margarida, com olhos gentis e cabelo prateado, lidou com o fechamento com a eficiência de alguém que vira sonhos realizados antes. Você escolheu um lugar maravilhoso, ela disse, me entregando as chaves. A comunidade aqui é muito acolhedora. Ela estava certa no centro comunitário local na série de palestras noturnas. Conheci Eleonora, uma viúva que se mudara para Florianópolis após a morte do marido 3 anos antes. Começamos uma conversa sobre livros, depois caminhadas pela praia, depois jantares com vista para a água. Criei 3 filhos, ela me contou uma noite enquanto víamos as ondas quebrarem abaixo do deck. Eles visitam 2 vezes por ano, obedientes mas distantes. Aprendi que família nem sempre é sobre sangue. Sobre o que é, então? Perguntei. Respeito, bondade, a escolha de ver valor em alguém além do que podem fornecer. De pé no deck com ela ao lado, maravilhei-me com como a vastidão do oceano espelhava a extensão de possibilidades desbloqueadas por ficar firme contra aqueles que uma vez me diminuíram. As lições dos meus começos de investimento, pós-divórcio, paciência, persistência, o poder do crescimento composto se aplicavam a mais que só dinheiro. Caminhávamos pela praia na maioria das noites, nossas conversas fluindo tão facilmente quanto a maré. Ela havia sido professora, entendia a satisfação de nutrir algo valioso. Encontrei-me compartilhando histórias da minha jornada de investimentos. Os anos de acumulação cuidadosa que levaram a esse momento de liberdade, sabe? Eleonora disse. Uma noite de pôr do sol pintado. Acho que você tem investido em si mesmo o tempo todo. O dinheiro era só o veículo. Meu telefone zumbiu com uma mensagem de um número desconhecido, provavelmente um dos meus filhos tentando uma nova abordagem. Olhei para ela, depois deletei sem ler, minha atenção voltando para o horizonte onde as possibilidades de amanhã esperavam. As ondas quebravam em seu ritmo eterno e percebi que finalmente encontrara o que investira todos esses anos. Não só segurança financeira, mas o autorrespeito para me afastar da toxicidade e a sabedoria para reconhecer conexão genuína. Quando apareceu. Enquanto o sol mergulhava abaixo do Atlântico, pintando o céu em tons de ouro e carmesim, senti um contentamento que nunca soubera ser possível. O futuro se estendia adiante, livre das expectativas de filhos ingratos ou dos fantasmas de decepções passadas. Eu era livre. Se você gostou dessa história, por favor curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões dessa história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.